A figura histórica que ficaria conhecida como Isabel I, a Rainha de Castela, veio ao mundo em 22 de abril de 1451, no Palácio Real de Madrigal de las Altas Torres, na província castelhana de Ávila. Filha de João II, rei de Castela e Leão, e de Isabel de Portugal, ela foi a primogênita desse casamento. Ainda recém-nascida, aos poucos dias de vida, foi batizada na igreja de São Nicolás e proclamada Infanta Isabel, título que, embora muitas vezes traduzido como Isabela em inglês, carregava um peso simbólico único na Espanha da época. Enquanto as princesas reais costumavam ser chamadas simplesmente de infantas, um termo que em sua forma feminina, sugeria uma posição secundária na linha sucessória. A escolha deliberada desse título para Isabel refletia uma realidade política complexa. Naquele momento, João II já tinha um herdeiro, Henrique, de 26 anos, filho de seu primeiro casamento com Maria de Aragão. Casado havia 11 anos com Branca II de Navarra, Henrique ainda não tinha descendentes, o que tornava a sucessão incerta. Ao conceder a Isabel o título de infanta, que diferentemente de infanta, poderia se aplicar tanto a homens quanto a mulheres, João II sinalizava que ela não era apenas mais uma princesa, mas uma potencial herdeira ao trono de Castela. Esse cenário mudou em 1453, quando Isabel completava 2 anos. Sua mãe deu à luz um segundo filho, Afonso, que foi imediatamente declarado segundo na linha sucessória, ultrapassando a irmã mais velha. Pouco depois, em 1454, a morte de João II elevou Henrique ao trono como Henrique IV. Viúva, a rainha Isabel levou seus 2 filhos para viver em Arévalo, onde seu falecido marido lhe havia deixado terras e rendas consideráveis. Não demorou para que o novo rei visitasse a madrasta, estabelecendo condições claras. Ela poderia manter a guarda dos filhos, mas apenas enquanto permanecesse viúva e intocável. Caso se casasse novamente, Isabel e Afonso seriam retirados de seu cuidado e entregues à tutela real. Os primeiros anos de Isabel em Arévalo foram marcados, segundo relatos tradicionais, por uma certa austeridade financeira. Até o início do século XX, historiadores descreviam Henrique IV como um monarca que negava à madrasta e aos meio-irmãos os recursos previstos no testamento de João II. Pesquisas mais recentes, no entanto, sugerem que essas narrativas de privação podem ter sido exageradas por cronistas contemporâneos, possivelmente com interesses políticos. Não que a família vivesse no luxo esperado para a realeza, mas também não há evidências de que tenham passado necessidades básicas, como alimento, vestimenta ou livros. O que ficava claro era a restrição à sua liberdade. Henrique mantinha um olho atento, pronto a qualquer pretexto para separar Isabel e Afonso de sua mãe. Esse período em Arévalo foi decisivo na formação do caráter da jovem princesa. Cronistas descrevem sua mãe, a rainha viúva, como uma figura melancólica, propensa a se isolar em seus aposentos, mergulhada em uma tristeza que hoje poderíamos associar à depressão. A chegada de sua própria mãe, Isabel de Barcelos, avó de Isabel e Afonso, trouxe uma mudança significativa. Mulher de personalidade forte, inteligente e determinada, a duquesa assumiu as rédeas da casa e da educação dos netos. Filha do Duque de Bragança, um bastardo do rei João I de Portugal, ela conhecia como poucos os caminhos do poder, especialmente para aqueles que partiam de posições desfavorecidas. Há registros de que João II chegava a convidá-la para participar de reuniões do Conselho Real, seja para ouvir suas opiniões em particular, seja para se beneficiar de sua perspicácia política. Isabel cresceu sob a influência marcante dessa avó, a quem admirava profundamente. Embora amasse sua mãe, a instabilidade emocional da rainha viúva fazia com que a menina buscasse refúgio na figura mais constante de sua avó, que permaneceu ao lado da família até sua morte, em 1465. Essa relação deixaria marcas profundas. Já como rainha, Isabel continuaria a valorizar o conselho e a sabedoria de mulheres mais velhas, uma herança direta desses anos formativos. Sua educação, assim como a de Afonso, foi cuidadosamente planejada pela mãe e pela avó, com a colaboração de figuras-chave como Gonzalo Chacon, administrador da Casa da Rainha Viúva, e sua esposa, Clara Álvares, que atuava como aia governanta de Isabel. Ambos se tornariam aliados inseparáveis da futura rainha, ganhando sua confiança absoluta. Em Arévalo, as crianças aprenderam a ler, escrever e receberam instrução religiosa. Mais tarde, já na corte de Henrique IV em Segóvia, para onde foram levadas aos 10 e 8 anos, respectivamente, aprofundaram seus estudos em história e aritmética. A maior parte da infância de Isabel transcorreu na Meseta, uma região agreste do interior da Península Ibérica, marcada por planaltos elevados.
cercados por montanhas ao leste e ao sul. Era um território de vilas e cidades mercantis, onde os campos de trigo e as vinhas se estendiam até onde a vista alcançava. Ao norte, pastos verdejantes abrigavam rebanhos de ovelhas, cabras e gado, sob céus que ao amanhecer e ao entardecer, se pintavam de tons dourados e avermelhados, especialmente quando o vento carregava a poeira alaranjada da terra. Mas bem dessa beleza natural, Isabel logo perceberia uma realidade dura. A falta de uma autoridade central forte deixava o povo à mercê da violência e das disputas entre nobres. Henrique IV era um rei profundamente impopular entre a alta nobreza castelhana. Embora clero e aristocratas divergissem em muitos aspectos, havia um consenso. O monarca tinha o dever sagrado de governar com justiça e, acima de tudo, liderar uma cruzada para expulsar os muçulmanos da península, restaurando o catolicismo como única fé da região. Henrique, no entanto, falhava em ambos os frontes. Em vez de impor ordem, ele distribuía terras, rendas e autoridade local aos nobres que mais o desafiavam, numa tentativa vã de comprar lealdade ou acalmar ânimos. Essa estratégia só aprofundava o caos, minando ainda mais o pouco prestígio que lhe restava. O descontentamento com o reinado de Henrique não conhecia limites. Enquanto os nobres se dilaceravam em disputas sangrentas por terras e influência, o povo comum era esmagado sob o peso de uma corrupção endêmica. Funcionários inescrupulosos e uma elite sem freios exploravam os camponeses e artesãos com impunidade, enquanto relatos contemporâneos pintavam um quadro sombrio. Assaltos, violências e até agressões sexuais tornavam-se rotina nas estradas e vilarejos, onde a ausência de uma autoridade judicial eficaz transformava a justiça em mera ficção. Mas o que verdadeiramente selou o destino de Henrique aos olhos de seus súditos foi sua indiferença diante da causa que deveria ser o cerne de seu reinado, a reconquista cristã. Em vez de liderar uma cruzada implacável contra o Emirado de Granada, como exigiam a tradição e a fé, Henrique limitou-se a meias medidas. Entre 1455 e 1458, sua chamada campanha contra os muçulmanos foi um espetáculo de hesitação. Escaramuças isoladas, nenhuma batalha decisiva, nenhum cerco que abalasse as fundações do poder islâmico. Pior ainda, quando Granada ofereceu tributos generosos em troca da paz, o rei aceitou sem pestanejar, um ato que os nobres interpretaram não como pragmatismo, mas como covardia. Para uma sociedade que via na Guerra Santa um dever divino, essa rendição disfarçada foi o último golpe em sua já combalida reputação. Mas se suas falhas como governante e guerreiro o tornavam desprezível, foi sua vida privada que o transformou em alvo de escárnio público. Seu primeiro casamento, com Branca II de Navarra, durará 13 anos sem produzir herdeiros, um fracasso que sozinho já seria suficiente para manchar seu nome. Quando o casamento foi anulado em 1453, sob a alegação de nunca ter sido consumado, os rumores se espalharam como fogo em palha. Menos de um ano após a morte de seu pai, Henrique desposou Joana de Portugal, numa união que após 6 anos de espera finalmente gerou uma filha, Joana, proclamada herdeira de Castela em meio a festas e juramentos. No entanto, a alegria durou pouco. Em 1461, quando Joana deu à luz, Henrique ordenou que seus meio-irmãos, Isabel e Afonso, fossem trazidos para a corte em Segóvia, supostamente para completarem sua educação, mas na verdade para mantê-los sob vigilância. Afonso foi entregue a tutores, enquanto Isabel, então com apenas 13 anos, foi colocada no serviço pessoal da rainha, assistindo-a durante o parto e tornando-se madrinha da pequena Joana. Um gesto que à época parecia inocente, mas que logo se revelaria uma peça em um tabuleiro muito mais perigoso. 2 anos depois, o reino explodiu. Um boato venenoso correu entre os grandes. A princesa Joana não era filha de Henrique, mas de Beltrán de la Cueva, seu favorito e conselheiro mais próximo. Os nobres, ávidos por um pretexto para derrubar um rei que já consideravam ilegítimo, exigiram que Henrique repudiasse a rainha, deserdasse a filha, apodada com desdém de La Beltraneja, e coroasse Afonso como herdeiro. Contra todas as expectativas, o rei cedeu. Em 1464, num ato de humilhação sem precedentes, ele reconheceu Afonso como sucessor, enquanto seus inimigos o chamavam aos gritos de o impotente, um epíteto que, verdade ou calúnia, se colou à sua memória para sempre. A história, porém, é mais complexa do que a lenda. Embora seu primeiro casamento tenha sido estéril e o segundo só tenha gerado um herdeiro após 6 anos, não há provas conclusivas de que Henrique fosse impotente. Na verdade, muitos historiadores sugerem que sua verdadeira natureza era outra, um homem cuja afeição recaía não sobre mulheres,
mas sobre seus favoritos masculinos na corte, onde Beltrán de la Cueva era apenas o mais notório entre eles. Seja como for, a fraqueza, real ou percebida, de Henrique selou seu destino. Menos de um ano depois de ter cedido às pressões, ele revogou sua própria decisão, reinstalando Joana como herdeira. O gesto só serviu para atear fogo à revolta. A gota d'água veio quando Joana, agora repudiada e exilada, deu à luz 2 filhos com seu amante, Pedro de Castela, entre 1465 e 1468, uma afronta que transformou a crise dinástica em guerra aberta. Os nobres e as cidades que apoiavam Afonso o proclamaram rei em Ávila. Num espetáculo grotesco, uma efígie de Henrique foi deposta em praça pública, num ritual conhecido como a Farsa de Ávila, enquanto o jovem Afonso, com apenas 11 anos, era aclamado como o novo monarca de Castela. Enquanto o reino se desgarrava em conflito, uma jovem observava tudo em silêncio. Isolada em Segóvia, sob a custódia de uma corte reduzida, Isabel, então com pouco mais de 15 anos, absorvia cada lição daqueles dias turbulentos. Após a partida de Joana, ganhou sua própria casa e renda, mas sua vida seguia rigidamente controlada. Lições de história, matemática e gramática pela manhã, aulas de música, dança e bordado à tarde. Entre uma missa e outra, porém, seu espírito estratégico se aguçava. E não havia melhor escola do que o jogo que dominava com maestria, o xadrez. Sua paixão pelo tabuleiro não era mero passatempo. Introduzido na península pelos muçulmanos no século VIII, o xadrez original refletia uma sociedade patriarcal. Todas as peças eram masculinas, e o conselheiro do rei, seu equivalente à rainha, movia-se com timidez, apenas um passo diagonal por vez. Mas foi durante o reinado de Isabel, uma das primeiras rainhas a governar com poder absoluto na Europa medieval, que o jogo evoluiu. A peça feminina ganhou força, tornando-se a mais poderosa do tabuleiro, capaz de cruzar o campo de batalha com uma velocidade e letalidade sem paralelos. Não por acaso, essa versão ficou conhecida como xadrez da rainha. Enquanto aperfeiçoava suas jogadas, Isabel também aprendia a manobrar no tabuleiro real, esquivando-se das tentativas de Henrique de casá-la com pretendentes convenientes. Desde os 6 anos, seu nome era moeda de troca. Príncipes aragoneses, nobres franceses, até o próprio rei de Portugal e os irmãos Plantageneta da Inglaterra, Eduardo IV e Ricardo III foram cogitados como noivos. Mas Henrique não buscava alianças para fortalecer Castela, queria apenas afastá-la da linha sucessória, casando-a com alguém que a mantivesse longe do poder. 2 vezes Isabel esteve à beira de um casamento forçado. Primeiro com Carlos de Viana, executado por traição pelo próprio pai, João II de Navarra, após liderar uma rebelião na Catalunha, e, ironicamente, 3 anos depois de seu irmão mais novo, Fernando de Aragão, ter sido prometido a Isabel. Depois com Dom Pedro Girón Acunha, um nobre cuja família pagou uma fortuna pelo privilégio. Quando a notícia do noivado chegou a Isabel, então com 15 anos, ela soube que o acordo selava não apenas seu destino, mas o de Castela. O dote seria usado para financiar a guerra civil que Henrique travava contra Afonso. E pior ainda, Dom Pedro já estava a caminho para consumar a união. Dizem que a fé move montanhas, e no caso de Isabel, ela moveu o destino de um reino. Ao saber que Dom Pedro Girón se aproximava para reclamá-la como noiva, a jovem princesa, então com apenas 15 anos, recorreu ao único refúgio que lhe restava, a oração. Por 2 dias e 2 noites jejuou, velou e suplicou a Deus por um milagre. E o céu, como se quisesse provar que a providência favorece os audazes, atendeu. Na manhã em que seu noivo deveria chegar, a notícia ecoou pelos corredores do Alcácer. Dom Pedro caíra doente durante a viagem, fulminado pela peste bubônica, e morrera em questão de horas. Para Isabel não houve dúvida, era a mão de Deus intervindo em seu favor. Aquela vitória divina fortaleceu sua convicção de que seu destino não estava nas mãos de Henrique, nem nos caprichos dos nobres, mas sim em um desígnio maior. E dali em diante, ela jurou que nenhum homem, nem rei, nem pai, nem marido ditaria seu caminho sem seu consentimento. A guerra civil que consumia Castela terminou de forma tão abrupta quanto começou. Afonso, o jovem irmão de Isabel, cujo nome os nobres rebeldes haviam erguido como estandarte contra Henrique, morreu aos 14 anos. Oficialmente a peste o levou, a mesma praga que ceifara Dom Pedro. Mas entre os apoiadores do rapaz, o veneno era a suspeita que sussurravam nos cantos das cortes. Seja como for, sua morte deixou um vazio de poder, e os olhares dos descontentes se voltaram para a única alternativa viável, Isabel, então com 16 anos. A herdeira legítima, a filha de João II, cujo sangue real corria puro em suas veias.
Os nobres, ávidos por um líder que desafiasse Henrique, pressionaram-na a se declarar rainha ali mesmo, a assumir a coroa pela força. Mas Isabel, apesar da juventude, já demonstrara uma sagacidade que envergonharia homens 2 vezes mais velhos. Em vez de se lançar cegamente à rebelião, escolheu a estratégia. Sabia que uma guerra aberta contra seu próprio irmão só enfraqueceria Castela, deixando-a vulnerável a invasores ou a nobres ambiciosos. Então fez o que poucos ousariam. Sentou-se à mesa com Henrique. Foi um encontro carregado de tensão, onde a jovem princesa, com uma mistura de reverência e firmeza, desarmou o rei. Sim, ela o reconhecia como seu soberano e como irmão mais velho, mas não como um tirano. Com voz serena, porém incansável, listou suas queixas: o confisco de sua herança paterna, as tentativas de casá-la à força, os anos de humilhação. E quando Henrique, já acossado pela instabilidade de seu reinado, tentou impingir-lhe mais um noivado, desta vez com o rei de Portugal, Isabel foi categórica: não, não se casaria sem seu consentimento, não seria peão em mais um jogo político. E com uma ousadia que deixaria qualquer cortesão boquiaberto, exigiu algo ainda mais radical: que Henrique a reconhecesse oficialmente como sua herdeira. Afinal, como ela mesma lembrou, o próprio rei admitira, em 1464, que sua filha Joana era fruto de uma infidelidade da rainha, logo, ilegítima. Diante da lógica implacável e da determinação da irmã, Henrique, percebendo que o vento soprava contra ele, cedeu. Isabel foi declarada herdeira de Castela, e o rei jurou, perante os nobres, que nunca mais tentaria arranjar seu casamento sem sua aprovação. Em troca, ela prometeu não se casar sem o consentimento dele e de uma maioria dos grandes do reino. Era uma vitória tática brilhante. Com essa manobra, Isabel ganhava tempo para respirar, para planejar, para escolher seu próprio destino. E em 1468, uma verdade se impôs com clareza cristalina: só havia um homem digno de compartilhar seu trono: Fernando de Aragão. Não por acaso, não por conveniência, mas por cálculo preciso. Eles haviam sido prometidos ainda crianças, aos 6 e 7 anos, mas o acordo esmorecera com as disputas entre Henrique IV e João II de Aragão, pai de Fernando. Agora, porém, Isabel estava decidida a revivê-lo. João II, que herdara os reinos de Aragão e Sicília de seu irmão Afonso V, via na união de seu filho com a herdeira de Castela a chance de forjar um império ibérico. Mas Isabel não era ingênua. Não se casaria para se tornar uma sombra de seu marido, como tantíssimas rainhas antes dela. Em Fernando, ela via um aliado, não um senhor. Um guerreiro comprovado, aos 18 anos, já era um comandante respeitado, temido em batalha e adorado pelo povo por sua inteligência, carisma e porte nobre. Sua linhagem, com sangue castelhano nas veias, garantia que seria aceito pela nobreza. E mais importante, ele poderia liderar seus exércitos, consolidar seu poder e, se os rumores sobre sua virilidade fossem verdade, dar-lhe os herdeiros que Castela tanto precisava. Porque Isabel sabia de uma verdade cruel: em um mundo onde homens governavam por direito divino, uma mulher no trono era uma anomalia perigosa. França e Aragão já haviam consagrado leis sálicas, que proibiam explicitamente as mulheres de herdar poder. Castela não tinha essa lei, mas também não tinha precedentes recentes. Em 1000 anos desde a queda de Roma, apenas 2 mulheres reinaram como monarcas absolutas na Europa: Margarida I da Dinamarca e Maria da Hungria e Croácia, ambas no século XIV, meio século antes de Isabel nascer. Ela não seria a primeira, mas certamente seria uma das poucas a ousar desafiar a ordem estabelecida. E para isso precisava de um marido, mas não de um mestre. Felizmente, o século XV era uma era de contraditórias possibilidades. Enquanto a maioria dos tratados ainda pregava a submissão feminina, vozes dissonantes começavam a ecoar. Christine de Pisan, a primeira escritora profissional da Europa, havia publicado A Cidade das Damas por volta de 1405, um manifesto literário que defendia a capacidade das mulheres para governar e aprender, livro que décadas depois, já circulava nas bibliotecas das rainhas mais poderosas do continente. Até Heinrich Cornelius Agrippa, o ocultista alemão mais conhecido por seus estudos esotéricos, dedicara um tratado à nobreza do sexo feminino, da nobreza e preeminência das mulheres, argumentando que elas eram intelectualmente iguais, se não superiores, aos homens. Isabel nasceu nesse limiar, onde o velho mundo resistia e o novo começava a despontar. Seu reinado não seria apenas pessoal, seria um marco na história das mulheres que ousaram governar. Mas reinar como rainha regente era um equilíbrio perigoso. Uma monarca precisava de herdeiros para legitimar seu poder, e para tê-los, precisava se casar. Porém, o juramento matrimonial exigia obediência ao marido,
um paradoxo para uma soberana que devia lealdade apenas a seu reino. Isabel, sempre vários passos à frente, já tinha a solução, um contrato de casamento tão meticulosamente elaborado que garantiria sua supremacia. Fernando viveria em Castela, jamais tentaria levá-la, ou a seus filhos para Aragão. Não concederia terras, não emitiria decretos, não recrutaria tropas castelhanas sem seu consentimento. Ambos seriam regentes em caso de morte do outro, mas uma cláusula era clara: a autoridade final, em Castela, sempre seria dela. Era um acordo revolucionário, disfarçado de parceria. Porque, para Isabel, o casamento não seria uma rendição, seria a arma mais poderosa de seu arsenal. O pacto nupcial não era apenas um contrato matrimonial, era uma declaração de guerra. Entre suas cláusulas, uma se destacava como um juramento sagrado. Isabel e Fernando se comprometeriam a liderar uma cruzada contra o último reduto muçulmano na Península Ibérica, o Reino de Granada. Uma promessa que, mais do que piedade, era estratégia pura. Para os aragoneses era a chance de expandir seu domínio. Para Isabel, a oportunidade de unificar Castela sob um propósito que transcendesse suas divisões internas. Juan II e seu filho, Fernando, assinaram um acordo convencidos de que, uma vez casados, a jovem rainha se curvaria à vontade do marido, como ditava a tradição. Afinal, não era esse o papel esperado de uma esposa, e mais ainda de uma rainha? Mas Isabel não havia nascido para se curvar. Ela dominava a arte de parecer submeter-se enquanto, na verdade, tecia suas próprias regras. Sorria quando necessário, cedia em questões menores, mas jamais abdicava do essencial. Fernando, com seu temperamento ardente e carisma inegável, pode ter acreditado, no início, que a conduziria como um cavaleiro guia sua dama. Mas logo descobriria que sua esposa não era uma peça no tabuleiro, era jogadora. E o jogo que ela propunha não tinha espaço para derrotas. Ainda assim, contra todas as probabilidades, o que surgiu entre eles não foi apenas uma aliança política, mas um vínculo genuíno. As cartas que trocaram ao longo dos anos, algumas preservadas pelo tempo, revelam um afeto que transcende a conveniência. Ele, o príncipe solar, extrovertido, de riso fácil e ira rápida. Ela, a rainha lunar, contida, de palavras medidas e lealdade inquebrantável quando concedida. Onde Fernando ardia, Isabel queimava em silêncio. Onde ele agia por impulso, ela calculava cada passo. E, no entanto, havia uma atração irresistível entre esses opostos. Talvez porque, no fundo, reconhecessem um no outro a mesma sede de grandeza. O casamento foi celebrado em 19 de outubro de 1469, sob o manto da urgência e do segredo. Isabel deixou o palácio do irmão com a desculpa de visitar a mãe, mas seu destino era outro. Valladolid, onde Fernando a aguardava, tendo cruzado a fronteira disfarçado de servo. Não houve tempo para cortejos prolongados, nem para o luxo de se conhecerem além das formalidades. Mas bastou um olhar. Os cronistas da época registraram o momento com uma mistura de espanto e admiração. Ele, alto, de ombro largo, olhos castanhos quentes como brasas, cabelo escuro que caía em ondas rebeldes. Os retratos que restaram, rígidos e solenes, não faziam justiça à vitalidade que emanava dele. Ela baixa, de constituição robusta, cabelos do tom do cobre ao sol, olhos entre o verde e o azul, tão penetrantes que pareciam ler além das palavras. Fernando sorria com facilidade. Isabel, quando fazia, era porque já havia decidido confiar. E quando confitava era para sempre. Mas a lua de mel duraria pouco. Mesmo como herdeira oficial de Henrique, o caminho de Isabel até o trono ainda era um campo minado. Assim que as núpcias foram consumadas, ela e Fernando enviaram missivas ao rei, não como súplicas, mas como um fato consumado. Isabel, em tom de irmã magoada, pedia perdão pela pressa, mas lembrava, com astúcia, que os nobres de Castela já haviam dado sua bênção. Uma jogada mestre. As cartas não foram enviadas apenas a Henrique, mas disseminadas por toda Castela, como sementes de legitimidade. A resposta do rei não demorou, e foi tão previsível quanto violenta. Em um acesso de fúria, declarou casamento nulo, acusou Isabel de concubina, de traidora, de mulher caída. Invocou a consanguinidade, eram primos em segundo grau, e sem dispensa papal, a união era ilegal. E como golpe final, deserdou a irmã, reinstalando sua filha, Joana, como herdeira. A guerra civil mais uma vez estava declarada. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de traições, fugas e resistência. Nobres que juraram lealdade a Isabel mudavam de lado ao primeiro sopro de vento. Henrique, em sua paranoia, confiscava suas terras e as distribuía a aliados duvidosos, como um jogador desesperado que aposta suas últimas fichas.
Isabel, Fernando e sua corte itinerante, que incluía agora uma filha recém-nascida, também batizada Isabel, vagavam de refúgio em refúgio, dependendo da hospitalidade de parentes ou das poucas cidades que ainda os apoiavam. Em outubro de 1470, menos de um ano após o casamento, a rainha deu à luz sua primeira filha, um sinal de que mesmo em meio ao caos, o futuro ainda podia ser tecido. Enquanto isso, Henrique, sem querer, tornava-se seu melhor aliado. Seu governo era um espetáculo de improvisação. Comprava lealdades com ouro que não tinha, fazia promessas que não poderia cumprir, e governava mais por capricho do que por estratégia. Cada erro seu era uma oportunidade para Isabel. Ela escreveu cartas, teceu alianças, conquistou corações, não com discursos inflamados, mas com a promessa silenciosa de que, sob seu reinado, Castela voltaria a ser grande. E pouco a pouco, a maré começou a virar. Até que em 1473, a maioria dos castelhanos já a via não como uma rebelde, mas como a única esperança de estabilidade. A reconciliação veio, como tudo na vida de Isabel, por meio de uma combinação de astúcia e força. O cardeal Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI, interveio com uma dispensa papal para o casamento, supostamente assinada pelo falecido Pio II. Um documento tão conveniente que só poderia ser falso. Mas pouco importava. O que importava era que, pela primeira vez em anos, Henrique não tinha escolha a não ser ceder. Isabel, porém, não esperaria pela morte do irmão para começar a governar. Sempre que Fernando ou seu sogro, Juan II, tentavam usurpar suas prerrogativas, seja ao reclamar lealdade em seu nome em cidades como Aranda, seja ao bloquear seus emissários em Sicília, ela agia com uma firmeza que deixava claro: Castela tinha uma rainha, e essa rainha era ela. Quando os aragoneses, nostálgicos de antigos laços, aclamaram Fernando como príncipe, Isabel enviou seu próprio representante para aceitar o juramento, em seu nome exclusivo. Quando Juan II tentou interferir em seus domínios sicilianos, ela lhe escreveu com cortesia, mas sem sombra de dúvida: podes confiar que sempre farei o que é justo. Uma frase aparentemente humilde, mas que carregava um aviso: não teste minha paciência. Então, em 12 de dezembro de 1474, a notícia chegou: Henrique estava morto. Sem testamento, sem herdeiro indiscutível, apenas rumores de que em seu leito de morte, teria murmurado o nome de Joana. Para os inimigos de Isabel, era o sinal para a guerra. Para ela, era a hora da verdade. Na manhã seguinte, em Segóvia, a rainha entrou na igreja de São Miguel vestida de branco, a cor do luto. Mas quando saiu após a missa, era outra mulher. Um manto escarlate, joias que cintilavam como chamas, o porte de quem já nasceu para reinar. Subiu a uma plataforma erguida à pressa diante dos olhos do povo, e deixou que a coroa lhe fosse colocada sobre a cabeça. Os gritos de Castila por Isabel ecoaram pelas ruas enquanto ela cavalgava, seguida por nobres que carregavam seu manto e precedida por um único homem, que erguia uma espada com a ponta para o céu, símbolo não de um rei, mas de uma rainha guerreira. Fernando, ao saber da cena, ficou estarrecido. Não pela ousadia, afinal, conhecia bem a mulher com quem se casara, mas pela forma. Mesmo depois de 5 anos de casamento, parecia não ter compreendido que Isabel não apenas queria o poder, ela encarnava o poder, e enquanto ele ainda calculava os riscos, ela já agia. Naquele mesmo dia, fez sua filha ser proclamada Princesa das Astúrias, o título reservado ao herdeiro de Castela. Depois começou a preparar os exércitos, porque Joana e seu noivo, o rei Afonso V de Portugal, já marchavam contra ela. E Isabel não pretendia perder. Não era por acaso que os nobres castelhanos e o rei de Portugal sonhavam em ver Joana no trono. Uma menina de 12 anos, frágil e manipulável, seria a marionete perfeita para seus jogos de poder, muito mais conveniente do que uma Isabel de 23, de vontade inquebrantável, e seu marido Fernando, um estrategista tão frio quanto ambicioso. Quando as tropas portuguesas invadiram Castela em 1475, não foi apenas uma guerra pelo trono, foi um teste de quem dominaria o futuro da Ibéria. E Isabel não tinha intenção de falhar. O conflito arrastou-se por 1 ano sangrento e incerto, até a Batalha de Toro, um embate que tecnicamente terminou em empate, mas que Isabel e Fernando transformaram em vitória com a mesma maestria com que moldavam a realidade. Enquanto os portugueses recuavam, exaustos e sem recursos, os reis católicos souberam explorar o momento, espalharam a narrativa de um triunfo divino, minando a moral dos apoiadores de Joana. Em poucos meses Castela estava em suas mãos, mas a guerra no mar ainda se estenderia por 3 anos com a maré virando a favor de Portugal.
Só quando o reino luso garantiu sua segurança é que Isabel e Fernando puderam finalmente voltar seus olhos para dentro, e foi aí que o verdadeiro império começou a ser forjado. Aqueles anos de batalha os haviam temperado. O que começou como uma aliança política se transformou em algo mais profundo, um respeito mútuo, uma cumplicidade forjada no fogo da sobrevivência. Isabel, que antes via Fernando como um parceiro necessário, agora o reconhecia como um igual, não por fraqueza, mas por estratégia. Deu-lhe comando absoluto sobre os exércitos, permitiu que seu nome aparecesse primeiro nos documentos, cedeu-lhe a glória pública. Mas nunca esqueceu nem por um instante que era ela a herdeira de Castela, ela a sangue azul que legitimava aquele trono. Juntos começaram a esculpir um reino que não seria apenas unido, mas destinado. Porque Isabel e Fernando não governavam apenas para si, governavam para uma profecia. Os textos sagrados que circulavam na Península Ibérica não falavam de um reino comum, falavam de um império apocalíptico. As escrituras que mais se liam não eram os evangelhos, mas o livro do Apocalipse, os reis, Daniel e Ezequiel, visões de um rei que superaria Davi, Salomão e Alexandre, que esmagaria os bárbaros, conquistaria a África, arrasaria o Egito e reconquistaria Jerusalém antes do juízo final. Um imperador messiânico, escolhido por Deus para liderar a última cruzada da história. E eles, Isabel e Fernando, estavam convencidos de que esse papel era deles. Toda a reforma que implementaram a partir de 1476 foi um passo nessa direção. Criaram a Santa Irmandade, uma força policial real que arrancou o controle das milícias das mãos dos nobres e impôs ordem onde antes havia caos. Crime? Quase erradicado. Moeda? Centralizada, com as casas de cunhagem ilegais fechadas e a falsificação punida sem piedade. No sul, em Extremadura e Andaluzia, esmagaram a aristocracia local com sua própria ganância, jogando uns contra os outros até que todos se curvassem. Castela, pela primeira vez em décadas, tinha um centro, um propósito, uma máquina de guerra pronta para cumprir seu destino. E o primeiro alvo dessa máquina não foi um exército inimigo, foi a heresia. A Inquisição não nasceu apenas da crueldade, nasceu de uma obsessão. Os judeus em Castela já viviam há séculos sob suspeita, taxados, humilhados, obrigados a se converter para sobreviver. Mas agora, com o fervor milenarista dos reis católicos, a simples conversão não bastava. Os judaizantes, aqueles que mesmo batizados, mantinham costumes judeus em segredo, tornaram-se o inimigo interno, a mancha que impedia a pureza do reino de Deus. Em 1478, Isabel e Fernando institucionalizaram o terror, inquisidores com poderes absolutos, delações anônimas, torturas que quebravam corpos e almas, e a fogueira como destino final. As opções eram claras: converter-se e se submeter à reconciliação, uma humilhação pública onde o pecador era arrastado pelas ruas, açoitado, xingado por uma multidão enfurecida, ou morrer. Fernando Del Pulgar, cronista da rainha, estimou que até o final da década de 1480, cerca de 2.000 conversos tinham sido queimados vivos, 15.000 reconciliados. E quando a expulsão final veio em 1492, quase 40.000 judeus que se recusaram a abraçar o cristianismo foram arrancados de suas casas, de suas vidas, de uma história que havia florescido na península por séculos. Isabel sabia o custo daquilo. Seu próprio confessor era um converso. Seu pai tinha sido aconselhado por judeus. A corte dependia deles, médicos, comerciantes, intelectuais. Quando as famílias fugiram, levando consigo riquezas e saber, a economia de Castela tremeu. Sevilha perdeu 1/3 de suas receitas. Mas a rainha não vacilou. O ouro confiscado dos condenados, mais de 50 milhões de maravedis, encheu os cofres reais. E para ela isso era mais do que dinheiro. Era o preço do destino. Deus, aliás, parecia aprovar. Em junho de 1478, Isabel deu à luz um herdeiro, Juan, príncipe das Astúrias. Um filho homem, a prova viva de que o céu sorria para seu reinado. Em menos de um ano, a guerra com Portugal estava encerrada, os nobres domados, as reformas consolidadas. Tudo parecia se encadear como um sinal. E então, em novembro de 1479, veio outra filha, Joana. Mas o verdadeiro chamado os esperava mais ao sul. Porque se a purificação de Castela era o primeiro ato, a guerra contra o Islã seria o clímax. Em 1482, com os otomanos avançando pela Europa e o Papa clamando por uma cruzada, Isabel e Fernando sabiam. Havia chegado a hora de cumprir a profecia. A reconquista não era mais um sonho distante. Era uma ordem divina. E eles estavam prontos para obedecer. Não bastava vencer.
Era preciso que o mundo soubesse que a vitória era obra de Deus, e que Isabel e Fernando eram seus instrumentos. Por isso, em 1485, a rainha decretou: quem financiasse a guerra sagrada receberia não apenas o perdão dos pecados, mas a certeza da salvação eterna. Indulgências plenas, sem penitência, sem arrependimento. Uma transação divina. E quem se recusasse a servir? Nobres, clérigos, oficiais, até os conversos, judeus e mouros batizados à força, todos foram convocados. Quem pegasse em armas ganharia soldo e um certificado de honra. Quem hesitasse perderia títulos, terras e até a própria vida. Não havia meio-termos, ou se era soldado de Cristo, ou se era traidor de Castela. E assim começou a campanha que esmagaria Granada. 10 anos de cerco. 10 anos de sangue, ouro e fogo. 10 anos em que cada cidade conquistada, Ronda, Baza, Málaga, era mais do que uma vitória militar, era um degrau na escada que levava ao céu. Os canhões, aqueles monstros de ferro chamados lombardas, rasgavam muralhas centenárias como se fossem papel. Fernando, o estrategista implacável, comandava as tropas no fronte. Isabel, porém, era a visão que os soldados carregavam no coração, a rainha guerreira, resplandecente em armadura completa, montada em seu corcel, espada desenvainada, como se São Tiago em pessoa a tivesse ungido. Chamavam-na de Rei Isabel não por ironia, mas por reverência. Enquanto ele planejava batalhas, ela orquestrava a máquina de guerra, provisões, armas, hospitais de campanha que se moviam com a precisão de um exército dentro do exército. Ninguém morria por falta de cuidado sob seu reinado. Ninguém. E mesmo a maternidade não a afastava da linha de frente. Em junho de 1482, entre um assalto e outro, deu à luz Maria. Em dezembro de 1485, enquanto Granada ainda resistia, Catalina veio ao mundo. As crianças cresciam ao som dos canhões, dormindo em tendas a poucas léguas do combate. A primogênita, a jovem Isabel, já uma moça de 15 anos, nunca deixava ao lado da mãe. Era sua sombra, sua herdeira, sua testemunha. Porque uma rainha não governava apenas com espadas, governava com símbolos. E não havia símbolo mais poderoso do que uma dinasta forjada no fogo da Guerra Santa. Até que em 2 de janeiro de 1492, o impossível aconteceu. Granada caiu. O último bastião muçulmano na Península Ibérica hasteou a bandeira branca. Os termos da rendição foram generosos, quase piedosos. Aos que não haviam resistido prometeu-se paz, tolerância, o direito de permanecer em suas terras. Mas a história não é escrita com promessas, e sim com sangue. Em menos de uma década, aqueles que se recusassem a se curvar ao Deus de Isabel, judeus, mouros, hereges, seriam arrancados de suas casas, despojados de tudo, expulsos como pragas. Dezenas de milhares marchariam para o exílio ou para a fogueira. A pureza da fé, afinal, não admitia meias medidas. E Iete, 1492 não seria lembrado apenas pela espada, porque enquanto um império morria, outro nascia. O Tratado de Alcaçovas, assinado anos antes, havia fechado as portas do ouro africano para Castela. Mas Isabel não aceitava limites. Se o caminho para as Índias estava bloqueado a leste, ela o abriria a oeste. As Canárias, aquelas ilhas esquecidas no Atlântico, tornaram-se a plataforma de lançamento de um sonho mais audacioso do que qualquer cruzada, alcançar o desconhecido. E foi assim que o navegador genovês de olhos ardentes, Cristóbal Colomb, encontrou ouvidos dispostos a ouvir suas loucuras. 4 viagens. 4 frotas partindo para um abismo que poderia engoli-las para sempre. 4 apostas que mudariam o mundo. Não foram os primeiros a pisar naquelas terras, os vikings já haviam deixado suas marcas séculos antes. Mas foram os primeiros a conquistá-las. E essa diferença fez de 1492 o ano em que o destino da humanidade virou de cabeça para baixo. Porque quando Colomb voltou com notícias de um novo mundo, não trouxe apenas ouro e especiarias. Trouxe um império. O império que faria da Espanha, por 2 séculos, a senhora do globo. O império que daria origem a nações como México, Peru, Brasil. O império que, indireta mas inevitavelmente, forjaria os alicerces dos Estados Unidos. Isabel e Fernando não podiam prever isso. Mas sentiam. Sabiam que estavam escrevendo seu nome não apenas nos livros de história, mas no próprio mapa do mundo. E quando, nos anos 1490, a rainha olhou para trás, viu que cada peça havia caído no lugar. Castela unificada, Granada conquistada, as Índias. Ou o que imaginavam serem as Índias, agora suas. Até os casamentos de seus filhos pareciam benditos. Isabel e Bua, rainhas de Portugal, Juan, noivo de Margarida da Áustria, filha do imperador Maximiliano, Joana, prometida a Felipe de Borgonha,
Catalina, a futura Caterine de Aragão, destinada ao trono da Inglaterra. O futuro parecia costurado com fios de ouro, até que o futuro se partiu. Primeiro, a mãe. Depois, o herdeiro. Juan, o príncipe tão frágil quanto amado, morreu em 1497, aos 19 anos. Um ano depois, a primogênita Isabel, sua sombra, sua sucessora, sucumbiu ao parto. 3 mortes em 3 anos. 3 golpes que fenderam a armadura da rainha invencível. A fé que sempre a sustentara tornou-se seu refúgio. Ainda vestia sedas e joias em público, ainda reinava com mão de ferro. Mas nos aposentos privados trocava os trajes reais pelo hábitos franciscano, áspero e simples. Era nele que queria ser enterrada. Não como uma soberana, mas como uma serva. Porque no fim, até os reis devem prestar contas. Em 1502, o corpo começou a traí-la. As pernas incharam, o coração falhou. Dropsia, disseram os médicos. Hoje chamaríamos de insuficiência cardíaca. Mas ela sabia a verdade, era a hora marcada. Morreu em 26 de novembro, no Palácio de Medina del Campo, aos 53 anos. 30 de reinado. 30 de guerra, fé e glória. Joana, a filha que restava a louca, como a história a chamaria, mais por conveniência do que por loucura, herdou o trono. Fernando viúvo, governaria como regente até que o neto Carlos, futuro imperador, estivesse pronto. Mas o legado já estava selado. Por séculos clérigos e cronistas tentaram elevá-la aos altares. Uma santa não oficial, uma guerreira de Deus. O processo de canonização começou, parou, foi retoma-do e abandonado novamente. Porque como santificar uma rainha que, em nome da fé, expulsou milhares de almas? Como glorificar uma mulher que, entre orações e batalhas, teceu o fio que uniria e desuniria continentes? Talvez a resposta esteja no que ela mesma sempre soube. O poder não se constrói apenas com espadas ou coroas. Construi-se com histórias. E Isabel, mais do que qualquer outra, entendeu que uma lenda bem contada é mais duradoura do que um império. Não basta construir um império se não se controlar também a narrativa que o perpetuará. E Isabel, mestre na arte da persuasão, soube como poucos que a história não é escrita pelos vencedores, é escrita por quem domina a tinta. Com uma precisão quase cirúrgica, ela esculpiu sua própria lenda, moldando não apenas como seu povo a via, mas como a posteridade a lembraria. O problema? Funcionou demais. Os cronistas de sua corte, leais até a devoração, teceram um retrato tão dourado que séculos depois, ainda nos cega para a mulher por trás do mito. Uma ironia cruel, a rainha que tudo controlou acabou aprisionada pela própria imagem, reduzida a um ícone de piedade e guerra, enquanto suas sombras, as mais longas da história ocidental, se estendiam por continentes que nem sequer sonhava conhecer. Porque aqui está a verdade inconveniente. Isabel de Castela não foi apenas uma figura central em seu tempo, foi uma arquiteta de fraturas que ainda sangram. Seu zelo por uma Espanha purificada, livre dos 7 séculos de convivência com o islamismo e judaísmo, não se limitou a expulsar corpos, expulsou memórias, línguas, saberes. A Inquisição, sua obra-prima de terror sagrado, não era um instrumento de fé mas de poder. Um mecanismo para unificar um reino através do medo, transformando a diversidade em delito. E quando as fogueiras não bastaram, vieram os navios. A mesma mão que assinou decretos de expulsão financiou as caravelas de Colombo, lançando as bases para um projeto de conquista que, em nome de Deus e do ouro, esmagaria civilizações inteiras. Não por acaso, o sangue derramado nas Américas e o suor dos escravizados africanos, cerca de 15 milhões arrastados para um inferno transatlântico, tem suas raízes fincadas nas políticas que ela semeou. Hoje, quando falamos de colonialismo, de racismo estrutural ou até mesmo da distribuição global de riqueza, falamos, em parte, de Isabel. Seu legado não é um capítulo fechado, é um incêndio que ainda queima. E, no entanto, como é possível que uma mulher cuja sombra se estende por 5 séculos seja tão pouco compreendida? A historiografia tradicional, antes do século XX, preferiu embrulhá-la em sedas de romantismo, a rainha guerra santa, a piedosa estratégia, a mãe da nação. Mas a verdade é mais incômoda. Isabel foi, acima de tudo, uma pragmática. Sua fé era inegociável, mas seu cálculo frio. Uma mulher que orava de joelhos pela manhã e à tarde, negociava alianças com a mesma destreza com que movia peões no tabuleiro europeu. Inteligente o bastante para saber que a coroa de um homem nunca seria tão estável quanto a sua própria, cautelosa o suficiente para nunca subestimar um inimigo, audaciosa a ponto de apostar em um navegador genovês quando todos riam da ideia de chegar às Índias pelo oeste. E no entanto, o que sabemos dela? Fragmentos.
Anexos de cartas, relatos de embaixadores, crônicas que a pintam ora como santa, ora como tirana. Sua maior obra, a construção de si mesma, foi tão eficiente que apagou os rastros da mulher real. Há outro silenciamento mais revelador. Enquanto Columbus, seu aposta arriscada, tem bibliotecas inteiras dedicadas a si em inglês, Isabel permanece uma nota de rodapé nos livros de história anglo-saxônica. Seria mera coincidência? Ou o fato de ter sido uma grande rainha, e não um grande rei, a condenou a um esquecimento seletivo? A resposta está no espelho distorcido da história, um espelho que por séculos só soube refletir o rosto do poder quando este tinha barba. Mas aqui surge uma revolta dos arquivos. O século XV não foi apenas a era de Isabel. Foi, surpreendentemente, a era das rainhas. Enquanto os homens se degolavam em nome de Deus ou de pedaços de terra, as mulheres, essas supostas frágeis regentes, governavam. Não por acaso, mas por necessidade. E o fizeram com uma rede de alianças que os reis, em sua arrogância, jamais poderiam imitar. Isabel foi a primeira de uma linhagem que incluiria Ana da Bretanha, regente da França, Luísa de Saboia, que segurou o trono para Francisco I enquanto ele era prisioneiro, Margarida da Áustria, a diplomata que educou imperadores, e até Maria da Hungria, que governou os Países Baixos com mão mais firme que muitos de seus pares masculinos. O que essas mulheres tinham em comum? Além da coroa, uma compreensão instintiva. O poder feminino não se exercia pela força bruta, mas pela teia. Enquanto os reis declaravam guerras, elas costuravam pazes, como o Tratado de Cambrai, negociado por Luísa de Saboia e Margarida da Áustria, que evitou mais derramamento de sangue entre França e Império. As damas podem sentar-se à mesa sem perder a honra, escreveu um cronista da época perplexo. Os homens não. Sua honra era feita de espadas, a delas de palavras e de lealdades que transcendiam fronteiras. Isabel, aliás, foi a mentora dessa geração. Suas filhas e afilhadas políticas, como Catarina de Aragão, que levaria o sangue castelhano para o trono inglês, ou Margarida Tudor, que reinou na Escócia enquanto guerreava contra a própria família, herdaram mais do que joias, herdaram um manual de sobrevivência em um mundo que as queria de joelhos. Mas o século XVI, ávido por ordem e misoginia, não perdoaria essa ousadia. Quando a reforma protestante rasgou a Europa, as rainhas que tentaram conter o caos com tolerância, como a própria Elizabeth I, que evitou perseguições em massa na Inglaterra, foram acusadas de fraqueza. Isabel, ao contrário, foi a exceção que confirmou a regra. Seu catolicismo intransigente protegeu a Espanha das guerras religiosas que devastaram o continente. Um paradoxo cruel, sua intolerância foi lida como força, enquanto a prudência de outras foi taxada de hesitação. E assim, quando Elizabeth morreu em 1603, a Era das Rainhas parece ter morrido com ela. Nos 3 séculos seguintes, apenas 4 mulheres reinaram sozinhas na Europa: Ana da Inglaterra, Maria Teresa da Áustria, Catarina a Grande e Vitória. O mundo, mais uma vez, decidiu que o poder tinha gênero. E só voltaria a questionar essa certeza quando as trincheiras do século XX obrigassem a história a reescrever suas regras. Mas a história, como sempre, tem o hábito de se repetir e de se reinventar. Quando o século XX rasgou o véu das certezas absolutas, o poder feminino voltou a proliferar, não como uma exceção tolerada, mas como uma força inevitável. E se hoje nos perguntamos quais mulheres moldaram o destino do mundo, poucos nomes ressoam com a mesma intensidade que Isabel de Castela, uma soberana cuja visão não apenas redefiniu uma nação, mas redesenhou o mapa da civilização. Sem ela, é difícil imaginar que a união pacífica entre Castela e Aragão tivesse ocorrido quando ocorreu. O alicerce desse acordo não foi o acaso, mas a determinação implacável de uma rainha que soube transformar um casamento estratégico com Fernando II em algo muito maior, a base sobre a qual se ergueria a Espanha moderna. Sob seu reinado, nenhum reino na Península Ibérica ousaria desafiar o poder combinado daqueles 2 tronos. E sob o legado de seus descendentes, aquelas terras fragmentadas renasceriam como um império cujas fronteiras o sol jamais se punha. Claro, a história não se escreve apenas com glórias. Há sombras no legado de Isabel, sombras profundas. A Inquisição Espanhola, a expulsão dos não-católicos, as consequências devastadoras da colonização das Américas, onde civilizações inteiras foram dizimadas por guerras e doenças. Mas seria justo julgar uma figura do século XV pelos padrões morais de hoje? Ou devemos, antes, reconhecer que nenhum líder de sua magnitude escapa ileso ao peso das decisões que tomou? Se observarmos seu reinado com a frieza da análise histórica, sem o filtro da condenação fácil ou da apologia cega, veremos uma rainha cuja influência não tem paralelo.
Ela não apenas consolidou um reino, ela lançou as bases de um império global, financiou a viagem que descobriu um novo mundo e, ao fazê-lo, alterou para sempre o curso da humanidade. Não é exagero dizer que, sem Isabel, a Europa como a conhecemos poderia ter seguido um caminho radicalmente diferente. Então, aqui está a pergunta que permanece. Isabel de Castela merece ser lembrada como uma das maiores rainhas, e uma das mulheres mais consequentes, da história? Ou suas ações, por mais transformadoras que tenham sido, carregam um custo demasiado alto para que seu nome seja celebrado sem reservas? A resposta, como sempre, não é simples. Mas uma coisa é certa: ignorar seu impacto é ignorar a própria história. E você, como a avalia? Uma visionária à frente de seu tempo? Uma governante necessária em uma era brutal? Ou um símbolo das contradições do poder, onde grandeza e devastação andam lado a lado? Enquanto refletimos sobre isso, lembramos: a história não é feita apenas por reis e generais. É escrita, acima de tudo, por aqueles que ousaram desafiar o que o mundo dizia ser possível. E Isabel, mais do que qualquer outra, provou que uma coroa nas mãos de uma mulher poderia mudar tudo.